a gente está aqui com mais uma iniciativa do Conecta ABD. Esse é um evento que a gente desenvolve com os nossos patrocinadores. Então, nós estamos trazendo hoje aqui com vocês uma empresa que eu admiro muito, que é a Minimal. Hoje nós vamos falar de espaços de trabalho, espaços corporativos e toda a sua transformação e trajetória. Quem vai colaborar aqui com a nossa palestra, isso é uma conversa, tá, gente? Vocês vão interagir, depois no final vão poder fazer perguntas, mas quem está pilotando aqui essa conversa, a gente está com o patrocínio da Minimal, inclusive nós estamos com a presença do Eduardo Martinhão, que é CEO da Minimal, ele levantando a mãozinha, e com as colaboradoras, duas grandes designers aqui, que eu sempre quis conhecer de perto, agora já conheci, já ouvia falar, que é as Julianas do J Cubo, Juliana Lima e Juliana Pirani. Vocês vão ver que vão ouvir coisas maravilhosas delas. E o nosso amigo aqui, Carlos Romano, conhecido como Romano, um designer e especializado em ergonomia. Aliás, ele tem um currículo excelente, inclusive é consultor da ABNT e do Ministério de Trabalho. Então, eu vou dizer para vocês que a ABD está muito orgulhosa com esse conteúdo que nós vamos discutir hoje e com essas pessoas que vão estar interagindo conosco. Eu sou a Silvana Matar, sou diretora regional São Paulo, represento São Paulo na Instituição Nacional da ABD. Para quem não sabe, a ABD, Associação Brasileira dos Designers de Interiores, é uma associação a serviço dos profissionais que trabalham em função da arquitetura e design de interiores. Então, nosso rol de associados tem designers, arquitetos, e, enfim, por conta disso, por conta deles, que a gente desenvolve esse trabalho de levar atualização, capacitação e poder agregar realmente no dia a dia do profissional. Eu gostaria só de dar uma introdução, que o Eduardo desse uma introdução como CEO da Minimal, se apresentasse, e depois a gente começa a encostar o pessoal na parede, Eduardo. Com certeza. Prazer a todos, né? Como a Silvana já mencionou, sou o Eduardo, CEO da Minimal e do Grupo Ponto Com Móveis. Sou um apaixonado por designer, principalmente no que se diz respeito ao mobiliário, né? Eu nasci nesse setor, eu estou ao grupo desde 2004 e não quero que esse evento aqui hoje seja uma propaganda da nossa empresa, pelo contrário, não quero ficar falando dos nossos produtos, eu quero que mais é que a gente agregue conteúdo a todo mundo, que seja um momento gostoso e de muito conhecimento, onde a gente possa se unir, criar uma consciência, poder fazer perguntas e se todo mundo consiga no final ter um pouco mais de clareza no futuro, no que está por vir aí do nosso segmento, né? De decoração, de designer de interiores, de ambientes de trabalho, principalmente, que é um desafio, é um momento que dá aquele frio na barriga, mas também que a gente pode ver o lado positivo de tudo, igual o Romano estava falando, né? Que é nesses momentos mais difíceis que surgem invenções, grandes oportunidades, né, grandes transformações, e a gente tem que ficar feliz de poder estar participando por isso e superar esses momentos difíceis e, quem sabe, um dia contar para nossos netos, né, como é que foi passar por isso e como a gente fez presença, a gente ficou ali participando, né, a gente não ficou só na plateia, a gente participou mesmo dessa transformação. Obrigada, Eduardo. Só para eu repetir umas regrinhas que foram faladas no começo, para quem está chegando, nós vamos abrir um tempo para perguntas no final, vocês podem ir colocando no chat, e com certeza vamos prestar atenção que nós vamos ouvir bastante primeiro. Não esqueçam de ativar o mudo para a gente ter melhor qualidade no que vocês vão escutar, tá? E a hora que houver necessidade, é só desativar o mudo. Como a gente vai falar em transformações e trajetórias e transformações positivas, eu queria começar com uma pergunta que eu vou direcionar para a Juliana Pirani, para que ela nos introduza um pouco em que momento, no Brasil principalmente, começou, a gente vem de uma história de agricultura, né, Brasil colônia, império, em que momento, Juliana, começou
a ter uma atenção especial para os espaços de escritório? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Está sendo um desafio conversar com tanta gente, assim, vendo a cara um pouquinho de fora. Eu estou com uma colinha que eu e a Ju nós montamos, então vai ter momentos que eu vou recorrer a ela. E para responder essa pergunta também eu vou trazer a minha sócia, a outra Ju, que hoje, um pouco mais cedo, nós estávamos nos preparando justamente para esse momento. E aí a gente estava começando a traçar uma linha do tempo, né, da mudança dos escritórios e como isso ocorreu. E as nossas maiores referências foram europeias e estadunidenses. A gente foi começando a traçar um panorama a partir de momentos cruciais, né, como a Revolução Industrial, como a Primeira e Segunda Guerra. E aí, em um determinado momento, veio essa pergunta, eu falei assim, mas, poxa, a gente está trazendo todas essas referências, essas mudanças, a partir de modelos europeus e estadunidenses, ou norte-americanos, e no Brasil? E aí, a Ju trouxe uma coisa que foi muito legal, que foi a lembrança de que a gente começou a realmente pensar em espaços corporativos e também em imobiliários corporativos com o surgimento de Brasília na década de 60. E foi para atender justamente uma demanda de Brasília que surgiu a primeira empresa que foi trabalhar com imobiliários corporativos, que foi a Tepperman, né, Ju? Depois você vai me complementando aí. E aí a Tepperman, ela veio para representar mobiliários da Herman Miller, no caso. Então, foi a partir daí, e aí a gente conversando sobre isso, sem muitas referências, porque a gente fez uma pesquisa para tentar achar justamente essa resposta, a gente entendeu que muito provavelmente, então, foi no surgimento de Brasília que começou a ser pensado nos espaços corporativos de fato, né, Ju? Isso vai começar a repensar quando a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, né? E vai trazer no pós-guerra o que vai surgir depois disso, né? A gente vai pensar no contexto que, assim, antes de tudo, a gente tem que pensar no contexto histórico, porque ele é muito revelador. Quando a gente vai falar de grandes transformações na humanidade, a gente tem que pensar em grandes pontos de mudança, né? Contextualizar isso para a gente chegar no ponto do mobiliário moderno, de trazer essas relações. E quando a gente fala de transformações, a gente vê que tem três pontos importantes dessas transformações que vai mudar as relações de ambiente de trabalho, vai passar na arquitetura, vai passar no design, vai passar, né, nas relações sociais como um todo, né? E eu acho que os três pontos a gente vai falar sobre as grandes revoluções e as guerras e as pandemias. Esses são três pontos em que toda a humanidade, né, se retransforma. E ela é uma aceleradora de tendências, né? Quando a gente vai falar sobre esses momentos de transformações da humanidade, a gente vai falar que pós-guerra ela só vai intensificar e acelerar o momento da história. A gente vai trazer isso mais forte. A gente vai ver que dentro no percurso já existia. A gente só traz isso muito mais à tona. Quando a gente vai falar sobre Brasília, né, quando a gente vai falar do direito da arquitetura moderna, porque a arquitetura moderna ela vai demorar um tempo mais de chegar, né, a gente vai falar de arquitetura moderna, o surgimento da Bauhaus, enfim, um pouco antes a gente começa com a Arte Nouveau, o advento do aço, né, que a gente descobre o carbono do ferro, e a gente tem o aço, que a gente pode ganhar grandes voos de espaços. E no Brasil, que vai, né, a gente vai ter após a guerra, a gente vai ter aquela sensação de progresso, né, de evolução. E vai trazer para Brasília esse grande, né, de pensar do mobiliário, muito mais do que aquela coisa militarista que a gente vai ver no início do século. Né? No início do século, vai ver com os espaços do Frank Lloyd. E aí, a Tepperman foi uma das empresas brasileiras que ela vai trazer como parte do mobiliário, ela vai mobiliar Brasília, e ela vai trazer o mobiliário, que a gente pode, né, falar um pouco mais sobre o que é o Action Office para o Brasil. Né? Vai representar a Herman Miller, que vai ser a grande empresa que vai lançar
os mobiliários modulares. Então, é meio que começo aí que a gente vai tratar dos ambientes de escritórios. Eu acho que só um adendo é interessante falar que o Action Office, eles também só foi possível por conta da produção em massa do plástico, advendo da Segunda Guerra Mundial pela escassez do aço. Então, foi por conta da Segunda Guerra Mundial que houve uma escassez do aço e uma maior procura por materiais alternativos ao aço, e como isso impactou diretamente na produção de mobiliários e peças e produtos no design, né, Ju? Eu não sei se você quer que a gente dê uma repassada breve um pouco do contexto histórico, para a gente começar a situar aonde vai estar as transformações desse espaço. Isso. Então, eu diria que é o seguinte, gente, não dá para entender o presente sem a gente conhecer o passado, né? Isso a gente vê muito claro, mesmo porque alguns movimentos, eles são cíclicos, né? Eles já houveram, e hoje até para nós, todos aqui os profissionais que estão participando, até para nosso estímulo e criatividade, a hora que a gente entende o passado, a gente vê que tem coisas que elas começam a fazer sentido hoje, nesse momento que a gente está passando. Vocês veem que a coisa é cíclica. Eu gostaria de ouvir ainda de vocês um pouco mais sobre o lado humano de tudo isso, porque quando a gente vê nos filmes, no passado, os espaços eram... eu acho, não sei, mas não existia uma preocupação com a ergonomia e com o ser humano que existe hoje, né? Eles colocavam as pessoas que eram mais os colaboradores, a gente chamou de colaboradores, na época eram só os empregados, eles colocavam todos numa grande sala, trabalhavam, não havia uma preocupação com iluminação, com salubridade, nada, e tem aquela coisa da privacidade, né? Das diretorias. É um pouco como isso, quer dizer, o espaço corporativo não... me parece que não tinha atenção a respeito do que a gente tem hoje, e nós vamos chegar mais no final, nós vamos chegar muito nessa coisa do ser humano, né? Que hoje ele é o epicentro do design. É engraçado, se vocês concordam que o design, ele teve vários epicentros, né? Tinha a época que o design pelo design, depois o design pela função, o design por custo, preço, status. Então, um pouquinho isso eu sinto que é importante para a gente entender o que a gente está vivendo hoje, que inclusive tem dados extremamente interessantes. E você tinha comentado comigo lá na época, né, como que as crises interferiram nessa preocupação com o ser humano. Na tradição histórica, né, após períodos de grande recolhimento, de grandes contextos como guerras, epidemias, você percebe, né, passando pela história, há um período de grande renascimento da vida, né? A gente, pós todo esse movimento, a gente quer realmente celebrar a vida. Então, você vai ver, por exemplo, que na peste negra da Idade Média, né, o que vai surgir pós a peste negra? O Renascimento. O homem como centro da humanidade, e ele vai repensar nesses valores do científico, nos prazeres da humanidade. Então, sempre quando há um grande momento da história em que existe essa grande, como posso dizer, grandes mortes, enfim, a gente tem o pensamento e o recolhimento da vida e o avanço de querer continuar. Então, você vai ver que vai ter grandes avanços de tecnologia, de espaço, há essa vontade realmente transformadora que pós esses grandes processos. A gente vai ver que na década de 20, né, após a Primeira Guerra, você vai ver o jazz, você vai ver que, né, você vai ter grandes movimentos recolhendo tanto para as artes, quanto para a arquitetura, quanto para a tecnologia. Se a gente começar a pensar um pouquinho antes, a gente vai começar lá para a Revolução Industrial. O que é lá atrás na Revolução Industrial? A gente começa a pensar no design das peças. A gente vai começar em alguns movimentos que são importantes e vai retransformar isso. A gente vai ter o movimento do Art and Crafts, né, de 1980, que vai ser uma resposta nessa industrialização dessa época. A gente vai ter o Art Nouveau de 1990, que vai ser um reflexo do Art and Crafts,
e que vai querer buscar um estilo, né, dar um estilo nessa produção. Uma alternativa, na verdade, à mecanização da industrialização, né, vem como resposta a isso. Logo depois a gente vai conseguir as escolas de design que vai surgir, que é a escola de Glaus, né, que é um grupo de arquitetos, Glaus, isso. Que vai um grupo de arquitetos que começa a discutir a importância da iluminação. A gente vai pensar na iluminação natural dentro dos espaços, planejar melhor, né, essa planta, e vai começar a proporcionar grandes panos de vidro e a melhor organização desse espaço. Então, acontece uma racionalização do Art Nouveau. Nisso, a gente já chega em 1903 com o prédio ícone do Frank Lloyd, que é, com o advento do aço, é abrir esses espaços de arquitetura. E a gente ganha grandes tons e a gente vai começar a pensar na acomodação do mobiliário para esses espaços. Nesse ponto, quando a gente vai pensar após, né, essa revolução da arquitetura, esse mobiliário ainda ele é um pouco mais rígido. Se a gente vai olhar nas fotos do passado, a gente vai ver aquelas mesinhas que a gente tem, que quase escolar, de uma forma até militar. Isso mesmo. Uma posição de comando que vai vigiar todo o processo de trabalho, né? Então, você vai ter essa revolução, você vai ter essa mudança, mas ainda o mobiliário é muito rígido. A gente vai ter essa questão do... Então, quase militar. pegando esse gancho da Juliana, que está falando do mobiliário rígido, a gente entra um pouco, a gente já está relando um pouco ergonomia, e eu queria ouvir do Romano. Como que você vê, em que momento o Romano começou a ter essa atenção sobre a ergonomia? Bom, é muito interessante, né, o que a Juliana comentou, né, sobre a evolução do mobiliário, e a gente percebe assim que muitas vezes, né, os problemas ocorridos no ambiente de trabalho ocorriam, né, muito mais em função de uma falta de conhecimento, de uma falta de cultura, do que de uma falta de visão, né? Então é bem isso que acontecia, quer dizer, você tinha, por exemplo, ambientes que as pessoas não tinham nem espaço de circulação, elas ficavam aglomeradas, né? A iluminação era muito precária, era muito ruim. Para ir ao banheiro precisava levantar a mão, aí o inspetor autorizava que a pessoa pudesse ir ao banheiro, né? Então era uma total ignorância, né, das condições humanas relacionadas ao trabalho, né? A Juliana mencionou muito bem o Action Office, né, do Robert Proust, que foi realmente um divisor de águas, né? Quer dizer, ele começou a pensar de uma forma sistemática de como projetar um ambiente de escritório, né? Quer dizer, foi realmente assim, o primeiro grande projeto que foi um divisor de água, né? Quer dizer, antigamente o escritório o que era? Uma mesinha, um gaveteiro, né? Uma cadeira. Muitas vezes essa cadeira nem tinha as condições adequadas para que a pessoa trabalhasse, né? E eu dei aula há muitos anos, né, para pessoal de desenho industrial, de arquitetura também. E é engraçado, né, que quando você propunha, por exemplo, o exercício de pensar no mobiliário, né, então, para uma pessoa leiga, a primeira coisa que ela pensa é um tampo, né, você precisa dos pés para que aquele tampo fique numa posição adequada, um gaveteiro e está resolvido, né? E, na verdade, o que acontece, né? Quando você pensa no mobiliário hoje, você tem que pensar na atividade que aquele mobiliário vai ter, né? Então, o que acontece? Se o teu cliente, se o usuário daquele sistema, se ele trabalha com uma adocracia, com uma burocracia clássica, né? Como que é a dinâmica daquele escritório, se é um escritório de contabilidade, se é um escritório de arquitetura, se é uma agência de publicidade, quer dizer, as relações humanas com o trabalho vão ser totalmente diferentes, né? Então, à medida que a sociedade foi tomando conta, foi tomando consciência dessa necessidade, o escritório ele foi se moldando a essa necessidade. Do ponto de vista da ergonomia, teve uma grande impulsão
né, quando surgiu o uso do computador em massa, né? Até então, quando você usava máquina de escrever, enfim, os movimentos não eram tão rápidos, né, velozes, tal como no caso com o computador, que intensificou toda essa atividade no escritório. Então, começaram a surgir várias patologias, né, como a de Kervin, né, que é aquela doença relacionada às lavadeiras, que quando torcia a roupa acabava criando problema nas suas mãos, seus braços, né? Então, o que acontecia? Começou a ter uma verdadeira epidemia, né, de tendinite, tenossinovite, todas aquelas patologias relacionadas ao trabalho repetitivo, né? Então, isso, no âmbito do Brasil, gerou uma ação do Ministério do Trabalho, que criou uma comissão tripartite, né, que juntava representantes dos trabalhadores, da indústria e do governo, para estabelecer normas, né, para que aquilo não virasse uma epidemia, né? Então, aí começaram os primeiros cuidados com ergonomia, eram ainda muito incipientes, né? E, enfim, né, foi o início da ergonomia de uma forma sistemática no Brasil, né? Na verdade, o início mesmo da ergonomia, desde dos nossos ancestrais lá, os homens das cavernas, né, Idade da Pedra, quando o homem procurava, por exemplo, um pedaço de madeira, né, que se adequasse à sua mão, inconscientemente ele estava fazendo ergonomia, né? Ele estava adaptando a ferramenta à sua necessidade de uso, né? Ou quando pegava uma folha para pegar água na cacimba, né, para matar a sua sede, inconscientemente ele estava adaptando uma atividade à sua necessidade, né, usando uma ferramenta para fazer aquilo. Então, enquanto humanidade, desde que o homem existe e desde que ele procura adaptar as suas condições para realizar um determinado tipo de trabalho, a ergonomia existe desde que o homem existe, a gente pode dizer assim, né? Agora, como ciência, ela teve um impulso muito grande na Segunda Guerra Mundial, que foi muito bem lembrado, né, pela Juliana, onde, só para ter uma ideia, né, vários aviões caíram fora de combate. Então, as autoridades queriam saber por que aconteceu isso, né? E perceberam que, numa situação de tensão, o piloto, ao invés de apertar um botão, apertava outro, ele mesmo se matava lá sem precisar ser alvejado pelo inimigo, né? Isso gerou uma indignação por parte das autoridades e eles criaram um grupo, né, para estudar essas questões. E esse grupo é que deu origem à ergonomia como ciência no mundo inteiro. Então, eles se reuniram, aliás, eles que batizaram a ciência, né, de ergonomia, ergo, trabalho, nomos, leis naturais, ou seja, as leis naturais que regem o trabalho, né? E só para finalizar esse contexto, né, toda essa questão da ergonomia dentro do ambiente de trabalho foi muito influenciada pela questão da evolução da tecnologia. Então, se antigamente a pessoa usava uma máquina de datilografar, era uma atividade, uma questão. Quando surgiu o computador, sistemas de comunicação complexos, tudo, isso foi mudando radicalmente a atividade do trabalhador, né, do usuário. Então, isso exigiu da ergonomia uma série de estudos relacionados a essa questão humana relacionada ao trabalho, né, para que os postos de trabalho fossem adequados a essas novas situações. E esse é o grande desafio da ergonomia hoje, né? Fazer com que essas novas tecnologias sejam friendly, né? E aí associada com o design, claro, né? Fazer com que o intercâmbio do usuário com essas novas ferramentas, com essas novas atividades, seja cada vez mais produtivo e adequado para as condições humanas, né, relacionadas ao trabalho. Entendi. Baseado nesses fatores, agora vamos com o J Cubo de novo. Eu falo J Cubo que a Juliana, que quiser se manifestar, se manifesta, tá? Baseado nesses fatores, ergonomia, evolução, comportamento, discriminação, quebra dessas barreiras, eu queria que vocês falassem um pouco sobre inspiração. Vocês, como um estúdio de sucesso em design de imóveis corporativos,
O que vocês podem trazer para nós, profissionais, a nível de inspiração? Qual é o mote de desenvolvimento de vocês, para vocês estarem acompanhando toda essa trajetória do espaço corporativo? Eu acho que primeiro as pessoas, né, Ju? Acho que nossa inspiração são as pessoas. Acho que o propósito, como arquiteta mesmo, não só dentro do corporativo, mas na hora de projetar, eu acredito que nós olhamos a profissão de arquitetura como uma profissão que, na verdade, é facilitadora de conexões humanas. E para o escritório de corporativo funcionar, não sei no futuro, né, como é que seria. A gente vai discutir isso jazinho. Mas a inspiração vem em proporcionar conexões e encontros humanos, que isso envolva princípios da neurociência, da neuroarquitetura. Então, a ideia vem de trazer um propósito e um engajamento maior daquele indivíduo que está habitando aquele espaço construído. E o estúdio, ele é mais do que só um estúdio de arquitetura e design, ele é multidisciplinar, né? A gente coloca dentro do processo criativo um olhar, né, circular para tudo. Então, a gente vai olhar o ser humano, a questão sustentável, o objeto, design. Então, a gente vai mover isso como um processo cíclico, né, Ju? Então, eu acho que o diferencial do estúdio na hora de projetar nessa concepção do objeto, dos espaços da arquitetura, é colocar tudo isso em questão na hora do projeto, né? Então, a gente, muito mais do que um estúdio de arquitetura de design, é um estúdio criativo. A gente gosta, né, Ju, de colocar isso como uma empresa que, independente do braço que a gente vai trabalhar, a criatividade é o ponto principal. E essa criatividade, ela pode ser alimentada por estímulos através de outros indivíduos, ou, por exemplo, através de movimentos artísticos, ou do cinema, porque a gente usa muito elementos de cenografia, né, dentro dos projetos corporativos. Isso é uma tendência que está aumentando cada vez mais. E a ideia é dessas referências dentro dessas peças cenográficas nos ambientes, elas vêm também de muitas referências, até de paleta de cor, por exemplo, de filme, ou de algum diretor de um filme que tem uma película diferenciada, por exemplo, Woody Allen ou Wes Anderson. Então, a gente busca também em outros lugares, em outras plataformas que estão muito conectadas e associadas com a arquitetura e com o design, inspiração. Nesse processo criativo, às vezes a gente se vê com uma visão à frente do nosso tempo. Como é que vocês trabalham essa relação de atender, de estar colocando essa visão, trazendo para uma atualidade e tendo que, de repente, mostrar que isso é uma visão que realmente vai se efetivar no mercado e trabalhar para atendendo o mercado do momento, com todas as suas necessidades? Não sei se você entendeu a pergunta. Que eu acho que isso é uma certa angústia das pessoas criativas, né? Porque elas têm uma visão à frente do seu tempo. Eu acho que se a gente olhar, quando a gente estava até discutindo a questão da história em todo o movimento, a gente, né, não somos uma empresa criadora de tendências, mas olhamos do passado e para o presente para analisar as projeções que vamos ter. Então, como a gente é um processo criativo mesmo, de multidisciplinar, então a gente está olhando para as artes, para a ciência, para a sociologia, para a filosofia, para todos os pontos na hora de criar. Então, o nosso mood board criativo, ele é muito mais amplo do que só o objeto físico, né? A gente vai trabalhar com muitas relações, a gente vai olhar o nosso contexto histórico, a gente vai pensar nas projeções do futuro, dos espaços do usuário que vai estar utilizando aquela peça, a gente vai pensar nas cores, né? A gente gosta muito de relacionar a arte, como a Ju falou, a gente vai buscar relações com o cinema, a gente vai buscar relações com a arte, a gente, né, fez uma cenografia baseado na Pina Bausch, né, desse balé, e vai falar sobre a dança.
em cima de mobiliário corporativo, né? Então, como é que você vai falar do mobiliário rígido corporativo e, ao mesmo tempo, a gente vai dar essa leveza e essa grande artista que é a Pina Bausch. Então, a gente sempre busca, no processo criativo, esse olhar amplo. O fato de olhar amplo, tanto para o passado, analisar o presente, a gente consegue quase, não vamos dizer assim, mas projetar o futuro e as tendências, né? Nesse momento. E se os grandes escritórios, né, criativos pensar apenas num ponto da criação único e não olhar para um todo, né, das relações que eu contextualizei agora, você fica rígido, né? Então, quando a gente vai conceber um espaço, né, um ambiente de espaço, a gente olha as relações do contexto histórico que a gente está no momento, a gente vê a cultura da empresa, a gente vai pensar nos valores emocionais daquele espaço que vai provocar e transmitir para o usuário, a gente vai pensar na natureza, nessa questão da biofilia. Eu não sei se achei alguma coisa, Ju, você quer complementar? Eu acho que a questão, complementando o que você disse, quando você vai defender um projeto no qual você pesquisou muito para buscar toda a referência e para buscar toda um alicerce para defender ele, quando você vai apresentar ele para um cliente, por exemplo, quando essa pesquisa toda é feita e esse projeto ele é todo embasado numa inclinação conceitual, isso te traz muita força e muito empoderamento para você defender a sua visão. Isso que é muito legal, quando você faz essa pesquisa antes e essa multidisciplinaridade te dá força e confiança para que na hora que você for apresentar uma visão um pouquinho mais vanguarda, te dê ali todo o conteúdo para você justificar a sua ideia, a sua visão. É lógico que traz um frio na barriga, porque muitas vezes tem uma resistência por parte do cliente, né? Mas quando você vai justificando e vai explicando da onde veio aquela cor, ou da onde veio aquela composição daquele sofá, daquele jeito, ou aquele café ser no meio da laje corporativa, por exemplo, você vai pontuando e pautando com embasamento a sua visão. E aí facilita, isso vai abrindo, vai facilitando, e aí o cliente, muitas vezes, na maioria das vezes, ele aceita o projeto, lógico, respeitando toda a expectativa e todas as dores que o cliente nos traz, todo o briefing, com certeza, analisando e juntando tudo isso. A gente tem uma coisa que a gente sempre apresenta nos projetos, que é a gente usa a semântica, né? Então, a gente prepara todos os painéis semânticos para apresentar para o cliente toda essa contextualização das nossas referências. Então, ela sempre é fundada por uma base. Conceito é muito importante, né, gente? Um projeto, hoje em dia, sem conceito, ele não tem atrativo nenhum e, na realidade, não passa a segurança. Eu acho que tudo que vocês falaram, inclusive, eu queria até agradecer a colaboração nós temos aqui uma professora de design, que é a Sandra Bastos, ela já tinha feito uma pergunta que eu acho que foi respondida, se acaso não foi, ela me sinaliza. Ela é professora de design de algumas disciplinas de desenho e detalhamento de móveis, de projetos e história da arte. Ela estava perguntando como vocês enxergam a correlação entre disciplinas já conhecidas, como ergonomia, antropometria e as novas disciplinas biofilia, neurodesign ou design afetivo. Eu sei que nós vamos relar um pouco sobre esse assunto mais para frente, eu acho que isso daí, Sandra, está atendendo o que elas falaram até agora do processo criativo delas, deu para entender que elas fazem toda essa correlação, né? Essas disciplinas todas estão sendo contempladas, o que é muito importante. Eu acho que isso é um exemplo para os profissionais que estão aqui assistindo. Agora, ainda, a gente, só respeitando essa trilha da história do escritório, da trajetória dos espaços corporativos, eu queria ouvir do Carlos Romano, que ele tem uma historinha para contar, que ele sabe quando que foi o primeiro momento que surgiu a história de home office. Só resgatando um pouquinho o que as Julianas, né, falaram sobre essa questão da evolução. É interessante observar, tem um livro de um brasileiro chamado Lenilson Silva, A Quarta Onda. Ele pegou lá a terceira onda do Alvin Toffler e fez a quarta onda com muita propriedade, né?
E ele começa o livro dele de uma forma muito interessante, né? Pegando a pergunta da professora também. Ele fez assim um quadro da evolução da tecnologia, não pegou todas as evoluções, né? Os inventos. Ele pegou aqueles inventos que transformaram as relações humanas, sociais, né? E o que a gente observa é que, no princípio, os primeiros inventos, né, que mudavam toda a relação da sociedade, eles levavam milhares de anos, aí isso passa por um ciclo de centenas de anos, de dezenas de anos, né? E hoje todo mundo sabe, né? Você compra o seu aparelho celular, notebook, enfim, seja o aparelho que for, e você, feliz da vida, põe o pé fora da loja. Quando você pôs o pé fora da loja, você já ouve que tem um mais rápido, mais veloz, e para sua raiva, né, e ódio, mais barato do que aquele que você acabou de comprar, né? Então, na verdade, assim, a sociedade, de uma forma geral, e especialmente o ambiente corporativo, está submetido a uma grande pressão, a um grande estresse, né, de nós sermos up-to-date, né? Então, o que acontece, né? Os nossos pais, a geração dos nossos pais, nossos avós aí para a galera mais nova, né? Fazia uma faculdade, já estava garantido na vida, né? Se fizesse uma faculdade e soubesse falar uma língua a mais, então, maravilha, né? Sim. Hoje todo mundo sabe o cenário, né? Você faz uma faculdade, faz a segunda faculdade, faz especialização, viaja lá fora, fala não sei quantas línguas, e se você bobear, não tem espaço no ambiente corporativo para você, né? Vai engordar a lista lá dos desempregados, né? Então, na verdade, existe uma grande pressão, muito grande, né? Pressão em relação ao trabalhador. E aí, o que acontece? Isso é uma grande tendência, né? A biofilia, todas essas questões relacionadas à neuroarquitetura, né? Elas estão intimamente ligadas com essa questão. E quando você trabalha num ambiente onde você vive o tempo todo sob pressão, e aí eu já vou entrar um pouquinho na ergonomia cognitiva, né? A gente sai daquele modelo físico da ergonomia e entra nessa questão da neuroarquitetura, nessa questão da ergonomia cognitiva. Então, quando o ser humano está numa situação de perigo, o nosso corpo, essa maravilha que Deus nos deu, né, vai e produz um estímulo eletroquímico que todo mundo já ouviu falar, que é a adrenalina. Então, numa situação de perigo, de estresse, o seu corpo produz uma chuva de adrenalina que vai te dar um over de energia e você vai lidar com aquela situação. O que acontece? Quando você trabalha o tempo todo sob estresse, sob tensão, e aí só um pequeno parênteses, né? Todas essas transformações, a velocidade dessas transformações e a falta de tempo para que você se aproprie dessas transformações, são uma grande fonte de estresse, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha o tempo todo sob estresse, sob tensão, o excesso de adrenalina que o teu corpo produz um substrato que é o ácido lático. E esse ácido lático, só para não ficar muito teórico, né, é aquele mesmo ácido quando a pessoa fica um tempão sem praticar esporte, aí no final de semana resolve jogar bola, tal, chega na segunda-feira está morto, né? É aquele ácido que se acumula nas juntas da pessoa, e aí ela tem uma sensação de que tomou uma surra, né? O modelo contrário desse daí, né, é justamente o modelo das endorfinas, das serotoninas, né, que são hormônios que a gente produz quando está fazendo amor, quando está correndo, quando está comendo chocolate, quando você está inspirado, né? Coisas que você gosta. Então, eu acho que em termos de tendência, né, é que os ambientes sejam inspiradores, né? Eles têm que olhar a atividade humana, eles têm, aliás, vou aproveitar para manifestar minha satisfação, né, de estar ao lado de vocês, da J Cubo, da Minimal, né, da própria Silvana, que eu sei que são pessoas que trabalham com esse intuito, né, de fazer com que os ambientes se tornem inspiradores, né, e aí a gente pega um pouquinho lá da psicologia do Moreno, né, da teoria dos papéis, que, na verdade, o trabalho ele tem uma dimensão muito maior do que a simples questão de subsistência, né, de você garantir a sua existência. O trabalho, na verdade, ele tem uma dimensão
de que a pessoa seja reconhecida pelos seus pares, reconhecida pela sociedade. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões, o ambiente de trabalho ele deixa de ser um posto de trabalho para ser quase que um cenário, como se fosse um grande teatro onde você vai revelar os seus dons para aquela sociedade, né? Então, em termos de tendência, eu acho que é exatamente isso. E todas essas questões, né, que a professora lembrou, eu não lembro o nome dela, Daniela, é isso? Enfim, eu não estou ouvindo aqui o seu áudio, mas o fato... eu vou te falar que eu estava no mudo, é a Sandra Bastos. A Sandra Bastos, desculpa, Sandra, mudei seu nome aí, né? Então, o que a professora Sandra lembrou, elas se enquadram perfeitamente nessa questão, né? De você fazer com que o ambiente se torne inspirador, né? Que ele realmente, que a pessoa trabalhe não no modelo da adrenalina, mas trabalhe no modelo da endorfina, da serotonina, né? E agora, com essa questão, né, do Covid, tudo que a gente está tendo que trabalhar de forma remota, né? Então vai ser mais importante ainda resgatar esses valores humanos, né, relacionados ao trabalho. E aí eu vou dar um exemplo interessante. É claro que existem músicos com problema de doenças ocupacionais, mas é muito raro você encontrar um pianista, enfim, um músico, né, qualquer seja o instrumento, que tenha essas patologias de tendinite, tenossinovite. Pode acontecer, mas geralmente não acontece, apesar do trabalho dele ser super repetitivo. Imagina o trabalho de um pianista, né? No entanto, o que acontece? Ele está lá de corpo, de alma, né? Então, aí você entra na parte da psicologia, você entra na parte da organização do trabalho, né? Enfim, as várias leituras que você faz quando você projeta um posto de trabalho, né? Então, voltando à minha fala inicial, né? Para um leigo, é muito fácil pensar no posto de trabalho. Você pensa num tampo, né? Numa superfície, os pezinhos da mesa, o gaveteiro, acabou. Não é isso, né? A gente tem que pensar que tipo de atividade que vai ser desenvolvida ali, que as atividades, embora possa usar computador, todo mundo usa, né? Mas elas podem ter tensões diferentes, podem ter formas de comunicações totalmente diferentes, né? E isso vai refletir nesse posto de trabalho. Então, aquelas empresas, né, que se preocupam com isso, que consideram isso no seu projeto de produto, elas vão sair na frente e vão atender às necessidades que estão surgindo em função dessas questões administrativas, dessas questões de gestões, de forma de gestão, especialmente, né, do trabalho. Nossa, é incrível quanta correlação, né? Quanta coisa linda aí para a gente levar em conta e que para o sucesso do projeto ser um diferencial. É muito rico tudo isso, Romano. Eu só tinha pedido para você falar um pouquinho sobre quando surgiu o home office. Então, porque home a gente office... vai seguir um pouco daqui a pouco com esse assunto, né? Que é uma novidade, não é novidade, né? Que é uma tensão do momento, né? O que vai ser depois? Mas antes de chegar lá, vamos aí nessa historinha. Legal, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, que eu só resvalei no tema, né? Falei que com a Covid a gente está usando essa forma de trabalhar. O home office no Brasil, uma das primeiras empresas que utilizou foi a IBM, né? Na década de 80. E vai também aqui um pequeno parênteses, né? Aliás, uma homenagem que eu faço ao Ricardo Sendler, né? Que foi meu diretor lá no Núcleo de Desenho Industrial da Fiesp, e ele viajou para a Europa, viu lá o sistema de trabalho, e quando ele voltou para o Brasil, ele resolveu mudar uma série de coisas no escritório dele, né? Então, o que aconteceu com a IBM? Aliás, outro visionário, né? O Ricardo Sendler, né? Então, o que aconteceu com a IBM? Mandou seus principais funcionários trabalharem em casa, tal, para facilitar a questão do trânsito, todas essas questões, né? E, no começo, começou a funcionar bem, mas foi uma coisa muito interessante que o que eu falei lá do Moreno, a teoria dos papéis, né? Que essa teoria dos papéis trabalha muito a questão do reconhecimento, né? Então, só pequeno parênteses para não ficar muito teórico. Você vai, por exemplo, numa fábrica de bijuterias, né? Aí, de repente, você vê uma pessoa lá
trabalhando. Bijuteria, vocês sabem que varia muito, né? Uma hora está trabalhando com miçanga, outra hora está trabalhando com pedrarias, né? Então, a produção varia muito. E tem um anjo urbano, né, que trabalhava lá, que ela percebia, por exemplo, quando algum material chegava fora da especificação ou fora da tolerância que eles queriam, então criava uma dificuldade para montar a peça. Vamos supor que o furo vinha um pouquinho menor do que deveria, né? Então a menina que estava fazendo a montagem lá ia colocar o fiozinho, não passava por dentro da miçanga, isso demorava mais tempo do que o necessário. A menina que trabalhava antes dela, né, percebia essa situação, né? Então, antes dela passar o trabalho para a próxima, né, que estava enrolada lá, por causa da característica do material, ela já ia de alguma forma adiantando. Ou seja, ela tinha uma sabedoria em relação ao trabalho e conseguia perceber isso sem se falar, né? Ela só percebia a dificuldade da pessoa da frente e já ia melhorando ali alguma coisa para facilitar o trabalho da menina. Então, se você pegar as normas, né, de ergonomia, de tudo, e for lá e fizer aquelas vistorias com checklist, você não vai perceber absolutamente nada disso. Mas aquele grupo que está lá, eles vão dar um baita valor para aquela trabalhadora que facilitou o trabalho da outra, né? É que nem um jogador de futebol, que muitas vezes a torcida critica um determinado jogador e o time inteiro defende aquele jogador porque sabe que quando um vai para o ataque, ele volta para ajudar na defesa e coisa desse tipo. Então, esse reconhecimento é que o Moreno, lá o psicólogo, falava muito na teoria dos papéis, né? E o que acontecia? Esse pessoal da IBM na década de 80 que foi para o home office sentia a falta desse reconhecimento, desse ambiente corporativo, né? Então, eles acabaram voltando atrás, né? E trouxeram eles de volta para o ambiente de trabalho. Então, o que a gente aprendeu com essa história, né? Que quando você propõe um trabalho home office, você precisa estruturar esse home office para que esse trabalho consiga acontecer de uma forma integrada. Você não pode perder a visão de grupo, né? Então, eventualmente, eles no futuro, né, eles voltaram ao modelo do home office, mas eventualmente faziam reuniões entre eles para que eles se encontrassem, para que houvesse essa troca e esse sentimento, esse espírito de grupo, né? Que é uma coisa muito importante acontecer no home office. E, recentemente, né, a gente tem as experiências de algumas empresas seguradoras que trabalham com corretores de seguros, né? Então, esses corretores de seguros são, na verdade, são como representantes, PJ, né, pessoa jurídica, que prestam serviço para essa seguradora. E o que acontece, né? Essa seguradora ela está querendo pensar num projeto de home office para todos esses consultores, para todos esses corretores de seguro, mesmo que eles não sejam empregados da empresa, né? Mas elas querem que tenham uma preocupação com a iluminação, com o ruído, que o posto de trabalho respeite as limitações humanas, né? Aliás, essa é uma outra tendência, viu, Silvana? Interessante da ergonomia e do design, que a ergonomia ela fala muito nos limites, né, do ser humano. Agora, quando você mergulha na ergonomia, né, você percebe que o ser humano não tem só limite, ele tem competência. Então, quando você potencializa a competência do ser humano, quando o seu posto de trabalho, né, quando a sua estação de trabalho ajuda para que ele potencialize a sua competência, isso aí vai ajudar muito nesse trabalho de home office, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Se você, por exemplo, depois quem quiser fazer esse exercício em casa, faça, que é bem interessante e dá para perceber bem o que eu estou querendo dizer, né? Você pega um saco de arroz de 5 quilos e com a mão flexionada, assim, dobrada, né, coloca esse saco de arroz o mais próximo do seu corpo possível, né? Eu vou levantar um pouquinho só para ver a posição da minha mão aqui, como se eu tivesse com um saco de arroz aqui, né? Então, você dá 5, 6 passos transportando esse peso de 5 quilos.
Aí, na volta, ao invés de você trazer desse mesmo jeito, você coloca o saco de arroz nas palmas da sua mão, afasta o saco de arroz do seu corpo e dá os 5 passos de volta. Você não vai conseguir no terceiro, a menos que você seja halterofilista, né? Então, qual que é a diferença, né? Na primeira forma, quando o peso estava próximo do seu corpo, a sua mão estava dobrada, o seu braço estava dobrado, o sangue estava circulando, normalmente estava levando oxigênio, glicogênio para as estruturas musculares, né? E você fez esse trabalho com toda tranquilidade. Quando você afastou o peso do seu corpo, né? Você criou uma baita de uma alavanca contra você mesmo, né? E toda a tua musculatura está tensionada, ou seja, você deixou de circular o sangue adequadamente. Então, no segundo, terceiro passo, você já vai querer largar o peso, não vai conseguir carregar. Então, eu diria assim, sem nenhum medo de errar, né, que muitas estações de trabalho que não levam a ergonomia, essas questões da atividade, né, em consideração, elas trabalham nesse modelo do antinatural, né? Então, quando você considera as competências humanas, né, a circulação, as alavancas, enfim, todo o nosso potencial, inclusive cognitivo, aí você está transportando o saco de arroz do jeito natural, né, na lei natural do trabalho, como prega o próprio nome da ergonomia, né? É isso. Não sei se deu para ter uma ideia, se tiver mais alguma questão, Silvana, não sei se respondeu aí a sua questão. Eu não estou te ouvindo, Silvana. Eu esqueço. Não, eu entendi, porque é uma coisa que você mesmo comentou que lá veio, né? E as coisas às vezes não vêm no momento certo, né? Como uma coisa geral. Então, o que nós estamos vendo hoje com esse momento de crise que nós estamos passando, ele está acelerando um processo que já estava nas nossas pautas, né? Já vinha tendo alguns ensaios em relação a isso. Hoje mesmo, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que me inspirou, fiz algumas perguntas para uma pessoa que eu conheço que trabalha numa grande multinacional, que inclusive é a Kimberly, e eu sei que ele é um colaborador lá de muitos anos, e a Kimberly já há alguns anos, por exemplo, ela traz essa filosofia do home office. Por que a filosofia do home office? Porque eles crescem tanto o quadro, né, de colaboradores deles, que eles têm que fazer um certo rodízio, para poder estar em contato com todo mundo. Então, tem essa coisa, é um mixed do que o Romano colocou, que você tem o home office, mas você tem também a integração, você tem essa questão da entrosamento com outras pessoas. É muito saudável isso. Ao mesmo tempo, isso traz uma eficiência e traz uma economia de espaço, porque eles conseguem trabalhar com espaço relativamente menor do que se ele colocasse todo mundo, se não tivesse esse rodízio nos 2 dias, né? E para levar, até trazendo uma informação importante que eu tive deles, hoje, por exemplo, eles estão há 2 meses trabalhando 100% home office. E eles estavam há alguns anos trabalhando com 2 dias de home office. Mas eles têm dados importantes desses 2 meses no questão de aumento do rendimento e da produtividade dos funcionários e também da qualidade de vida dos mesmos. Eles fazem pesquisas, ela é uma empresa muito focada na qualidade do seu colaborador, então eles têm, inclusive, incentivos, eles têm regras para o trabalho de home office, e eles conseguem fazer essa mensuração, né, de como que a coisa está andando. E essa parte de rendimento chamou muito a atenção. Ele até também deu o exemplo da XP, que hoje anunciou que, independente com ou sem pandemia, eles vão estar trabalhando em home office até o final do ano. A gente sabe que isso é uma questão, é um diagnóstico muito pontual, porque talvez isso não funcione nem todo o tempo, nem para todo mundo, né? Mas são resultados que muito importantes e para nós, projetistas, também estarmos avaliando. Eu queria colocar aqui também uma pergunta, está tendo muitas perguntas bacanas, eu não sei se eu vou conseguir abranger todas, mas tem um pessoal nos assistindo da América Latina Assessoria Comercial, eles estão direcionando para as Julianas e para o Carlos. No começo, a Juliana mencionou o final da peste negra ou da gripe espanhola como sendo um disparador
para o renascentismo. Obviamente, hoje a pandemia que estamos enfrentando tem uma incidência muito menor na quantidade de vítimas, porém, as saudades, a nostalgia por um abraço e reencontro deve ser quase tão grande como naquela época. Ao estarmos diante de um cenário com um número menor de vítimas, vocês, Julianas, Carlos Romano, opinam que possamos voltar a ver expressões similares ao renascentismo nas formas e cores, ou vamos ser testemunhas de uma nova expressão de arte e desenho? Uau, bacana essa pergunta, hein? Quem vai responder aí? Eu posso começar. Fica à vontade, Ju. Tem muitas questões. Quem começa? Um por vez. Cada um responde um pouquinho. Eu acho muito interessante a pergunta que ele fala, que realmente a história mostra que nesses momentos que a gente já falou no começo, de pós-guerras, né, desse ressurgimento, desse renascimento, eu acho que a gente não pode muito prever, mas a gente pode olhar, né, quando a gente faz esse análise do passado e ver o que aconteceu, e ver que as transformações da história sempre são para positivo, né? O homem é um ser social, né? Ele quer viver socialmente, ele precisa disso, né? Quando a gente repensa nessa questão, principalmente quando a gente está numa epidemia, claro, a gente não está vivendo a maior epidemia, não está nem nas 50 maiores epidemias que a gente já passou no mundo, né? Mas a gente está passando por um momento muito particular e estamos vivendo isso na história. Mas o momento que a gente está vivendo, acho que quando a gente está numa epidemia, tem uma coisa muito particular que surge isso, a gente pode ver em todos os momentos da história, que é a consciência do outro. A gente começa a pensar em sociedade, a gente começa a ter a consciência do social. Quando eu penso na minha saúde, eu penso na saúde do outro, o outro pensa na saúde. Então, a minha saúde depende do outro. Então, eu começo a pensar na questão do sentido social que é causado pós tudo isso, né? A gente fala do pensar no pacto social. Então, existe uma perspectiva que a gente não pode ignorar, que quando o homem isolado em si, né, como em casa, enfim, como individual, ela não consegue responder por si só. Você só consegue responder em momentos assim quando você fala num todo. Porque quando uma epidemia acontece, ela acontece, né, do plano de globalização, a gente acontece mundialmente, acontece com todos. Então, eu não posso pensar só como um indivíduo, eu tenho que pensar como um todo. Então, eu acho legal a gente repensar em tudo que aconteceu e eu acho que é um ponto positivo, a gente pode trazer de tudo isso, é reolhar para tudo isso, né? É reolhar para o outro, pelas questões sociais e não ignorar tudo isso, né? Eu acho que desde o Renascimento que a gente vê isso, né? Que a história mostra essas transformações da sociedade. Júlia, me ajudar aqui na contabilização desse pensamento. Acho que é muito importante a gente pensar na economia solidária, né? De atentar no outro e nas soluções em conjunto como sociedade. Então, às vezes, hoje a gente não pode pensar nos espaços, né? A gente fala do home office, muito dessa questão do home office, mas a gente tem que pensar que o home office é uma questão, às vezes, privilegiada, né? A gente vai entrar em umas questões muito profundas que a gente está vivendo, como as crises de moradia, né? Então, eu não posso ignorar isso no todo. Não sei se eu estou entrando muito a fundo nas coisas. Eu acho que trazendo um pouco isso no campo das artes, que também foi uma das coisas da pergunta em relação ao Renascimento e o que a gente espera ver daqui para frente, né, em relação, por exemplo, a manifestações artísticas, eu fiquei agora, enquanto a gente estava falando, repensando na minha cabeça o que veio, por exemplo, depois da Primeira Guerra. A gente ganhou muito, né? Depois da Peste Negra veio o Renascimento, que eu acho que foi uma coisa única no mundo, que eu acho que os artistas renascentistas foram únicos no mundo e que são venerados até hoje. Então, acho que algo parecido não vai mais acontecer. Acho que vai acontecer algo muito diferente disso, mas
Eu sou suspeita, né? Acho que para mim o Renascimento foi um dos movimentos artísticos mais significantes da história. Mas, por exemplo, depois da Primeira Guerra veio o dadaísmo, que veio do Champ, que foi a instalação do mictório dele, né? Que foi tipo foi o precursor da arte contemporânea. Depois da Segunda Guerra veio, por exemplo, a pop art, né? Então foram movimentos artísticos muito relevantes e que até hoje a gente desfruta disso, né? Seja na arte ou na arquitetura ou na moda, por exemplo, com o minimalismo, por exemplo, né? Como o minimalismo a Bauhaus, né, que move a Bauhaus, que foi um movimento também né? pós-guerra, como o minimalismo ele reverbera até hoje, né, em várias frentes aí, vários campos ligados à arte e à criação. Eu acredito muito que, fora as questões que a Ju trouxe, que são muito legais em relação à economia solidária, a novas formas de repensar as relações de trabalho, de repensar a questão do coletivismo, porque é o que a pandemia traz, faz a gente olhar para o lado, né? Faz a gente olhar por questões sociais muito profundas e tal. Eu acredito que, por exemplo, a geração millennium vai contribuir muito com essa reinvenção de coisas que estão por vir depois dessa pandemia, principalmente em manifestações ligadas à natureza e preservação da natureza e do meio ambiente. Eu acho que a gente... isso, mas é uma opinião, é um achismo muito pessoal, mas eu sinto que essa geração vai ter muito a contribuir nesse sentido, muito também ligado ao meio ambiente. Talvez a arte, mais do que nunca, vai estar ligada a manifestações políticas muito fortes. Eu acho que a gente vê uma tendência muito grande nisso, né? Que agora a gente não pode só não nos manifestarmos, nós temos que nos posicionarmos, nós temos que nos manifestarmos. Então, eu acho que a arte vai estar muito ligada a isso, a posicionamentos políticos e à preservação do meio ambiente. Tem uma pergunta aqui. O Romano vai falar um pouquinho sobre essa pergunta, Romano? Posso falar rapidinho. Você falou, só pegando o gancho, né, da XP, né, que eles estão usando o home office, né? Ela é a própria fotografia do que a gente está falando, né, das transformações. A XP ela tem um valor estimado hoje de mercado, né, de 85 bilhões. Ela acabou de passar o Banco do Brasil e Santander. Então, vejam do que a gente está falando, né? Uma empresa relativamente nova, né, com baita de um dinamismo e já lançando mão desses recursos, né? Quer dizer, mostra claramente uma tendência, né? Mostra claramente a velocidade das transformações. Aliás, eu falei da minha filha, ela trabalha nesse mesmo prédio da XP, onde fica a DPZ, né? Sobre essas questões, né, das tendências aí, do renascimento após as crises, não sei se vocês ouviram recentemente o Leandro Carnal, o filósofo, né, ele comentou sobre essas questões. CNN. Depois de grandes crises, de guerras, enfim, que realmente a sociedade ela se reinventa e ela começa a tomar posse, né? Começar a se apropriar das tecnologias de uma forma mais adequada, tal, e tem grandes saltos depois da Segunda Guerra Mundial. Só para mencionar aqui, né? A Juliana falou muito bem da Segunda Guerra Mundial, só para situar bem do que eu estou querendo falar. Se a gente pegar aí a geração do meu pai, né? Ou dos avós aí da galera mais novinha que está vendo a gente, né? Os atributos dos produtos eram masculinos, né? Então, por exemplo, meu pai ia comprar um carro, ia comprar uma mesa, uma máquina de lavar, fosse o que fosse, ele batia assim na chapa, né? no material, para ver se aquilo era resistente, se era forte e tal. Então, esse era um atributo, né? Masculino. Depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal mais novinho aí, depois dá uma pesquisada na internet, vai ver que surgiu aquela moda, né, de cobrir a máquina de lavar, o liquidificador com aquelas sainhas, capinhas que pareciam umas sainhas, né? Então, o que acontece? É justamente a tendência oposta, né? Quer dizer, a guerra é a destruição, né, a força, e de repente acabou a guerra, aí veio o atributo feminino, né? A mulher embelezando a casa, a renda, aquela coisa toda que acabou pegando. Então, mudou do atributo masculino para o feminino.
né? E hoje, eu diria assim, que existe uma tendência nem do masculino nem do feminino, mas do copulativo. Copulativo no sentido de que intensificar a relação de uso, nesse ponto que eu quero chegar. Então, por exemplo, você compra uma caneta, uma lapiseira, né? Você não vai olhar só a beleza daquela lapiseira, tal, mas especialmente assim, como quando você vai utilizar essa ferramenta, né? Essa lapiseira ou essa caneta, você vai ver a sensação que você tem quando você está escrevendo, se é agradável, se não é agradável, se o grafite te dá uma sensação adequada ou não, né? Então, você vai intensificar a relação de uso. E um exemplo que eu gosto de dar, que já está vindo para o Brasil, já tem várias cidades que têm isso, né? Você pega, por exemplo, vocês talvez já tenham visto, você pega, por exemplo, um semáforo, não esses tradicionais que tem o verde, o amarelo e o vermelho, mas você tem uma sequência de lâmpadas verdes, uma sequência de amarelo, uma sequência de vermelho, né? Então, o que acontece? Quando você está dirigindo à noite num local desconhecido e você tem um certo receio de parar no farol, quando você olha esse semáforo e você vê quantos verdes você ainda tem, né? Quantas sequências de verde tem, porque ele vai trabalhando com temporizador, então, quando abre o verde, ele vai apagando paulatinamente aquelas lâmpadas. Então, além de te informar se é verde, se está aberto ou está fechado, ele está te informando quanto tempo você tem de verde, quanto tempo você tem de amarelo, quanto tempo você tem de vermelho. Isso daí não parece, mas é ergonomia cognitiva pura, né? Você está adequando uma tarefa à competência humana de verificar aquele sinalizador, né? Então, você toma a decisão de ir mais devagar para não ficar parado no farol ou de acelerar se você julgar que ainda dá tempo de atravessar o farol, né? Então, hoje, né, se a gente pensar em termos dessas questões, né, que foi perguntada na questão aí se vai acontecer isso em relação a essa crise, né, depois dessa crise, eu acho que realmente vai haver um impulso muito grande dessas tecnologias, dessas ferramentas que a gente vinha usando, mas não com tanta apropriação, né? Agora elas vão se tornar imperativas, quer dizer, você vai ter que usar, e o fato de você usar com frequência, a sociedade acaba se apropriando daquela novidade, daquela tecnologia, né? Então, você vai se apropriar, e o que vai acontecer em termos de design e em termos de ergonomia, especialmente, né? Você vai ter que trabalhar a intensificação dessa relação de uso através da adequação do produto à competência humana, né? Quer dizer, facilitar, você vai privilegiar os fatores sensoriais humanos para que aquele trabalho seja elaborado com maior produtividade, né, e com maior satisfação também. Acho que essa é uma grande tendência, e depois dessa crise toda, acho que isso com certeza vai ser um ponto alto. Obrigada, Romano. Tem uma pergunta, acho que um pouco dentro disso, antes de eu entrar num outro campo aqui. O Rodrigo Chamorro está agradecendo muito o conteúdo que vocês estão trazendo, e ele gostaria de saber se hoje o design está mais ligado ao mobiliário ou à tecnologia de equipamentos. Com a presença mais à mão, não haverá risco de lesões sérias sem que haja controle de postura em trabalhos home office? Essa é uma questão muito importante, né? Porque realmente o que acontece, né? Por exemplo, você pensa um posto de trabalho num notebook, de repente a pessoa está usando um Palm, né? De repente ela está usando um outro tipo de ferramenta, né? Então isso com certeza, né? O trabalho das Julianas, né? Da J Cubo, elas levam isso em consideração. Por exemplo, ela falou rapidamente, né? Eu imagino por pressão do tempo, tal, a gente não tem todo o tempo para explicar todos os conceitos, né? Mas a Juliana tocou num ponto importante, a questão dos cafés, né? Então, antigamente, o café era um lugar para bater papo, né? Para você fazer uma pausa, né? Hoje, o café é um lugar de reunião, né? Onde você leva o seu note, leva o seu Palm, o seu celular, enfim,
e, de repente, está trocando dados, está trocando informações, né? Então, essa pergunta realmente ela é muito importante, porque se você fizer o home office e não der uma estrutura mínima necessária para que se você adotar, né, o home office e não der uma condição mínima necessária para que isso aconteça dentro dessas leis naturais que regem o trabalho, a tendência é que a pessoa acabe adquirindo uma patologia, né? Acabe adquirindo um problema de saúde, né? Outra questão também, o próprio fato de você trabalhar com essas novas tecnologias, elas podem trazer, num primeiro momento, uma tensão maior, né? De que cai o sinal, de que, enfim, você tem que, além de se preocupar com o conteúdo, tudo, você tem que se preocupar com as questões de tecnologia, né? Então, é um fator de tensão a mais. Então, quando você pega uma empresa, né, ou um fabricante de mobiliário, que ele já considera essas questões no projeto dos seus produtos, isso aí intensifica e facilita, como a Juliana falou, as relações humanas no trabalho, né? Que, no fundo, o que a gente faz é exatamente isso, né? Quem faz arquitetura não cria o limite das paredes, né? Ele pensa no que vai acontecer dentro daquelas paredes antes de determinar os limites, né? No caso de mobiliário, a mesma coisa, né? Quando você projeta um mobiliário, você não está pensando só no equipamento que vai lá em cima. Você vai pensar nas relações humanas que vão acontecer no uso daquele equipamento, né? E a ergonomia faz exatamente isso também, né? Considerar o uso desses equipamentos e colocar o máximo dentro do possível, né? Dentro dessa lei natural que rege o trabalho. Então, aí começam a surgir uma série de suportes, equipamentos, né? Assim como na década de 90, surgiram aqueles suportes de teclado, vocês lembram disso, né? Você colocava o computador, aí tinha lá o suporte do teclado, tal. Vai começar a aparecer suporte do notebook, suporte disso, daquilo, tal. Suporte de celular. De celular. Luz. Olha, o notebook é um exemplo perfeito disso, relacionado a essa pergunta do Chamorro, né? O que acontece? No notebook, você tem a tela e o teclado muito próximos, né? Então, se a altura da mesa está adequada para o teu teclado, a tela não está adequada para a altura adequada da visão, né? Então, o que muitas pessoas fizeram, né? Coloca um suporte, coloca o notebook com a tela na altura de conforto da sua visão, né? E aí coloca um tecladinho extra para ficar o teclado na altura adequada da sua mão, né? Aí, quando você fala do Palm, né? O que acontece? Você não tem isso, né? Você está com a tela e o teclado tudo junto ali, né? Então, por exemplo, você tem um esforço cognitivo muito grande da visão, né? O que acontece? Você vai ter que visualizar a tela, digitar uma série de questões. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Na hora de você desenvolver um post de trabalho office. Isso. Né? Deixa eu falar uma coisa, nós vamos fazer uma pergunta agora para uma pessoa que está bem quietinha aí, mas que ele vai precisar falar um pouquinho, que é para o Eduardo. Eduardo, que está à frente da Minimal, e que nos momentos de intervalo, ele pensa em inovação para ambientes de trabalho, né, Eduardo? Quando você não está na fábrica. Então, de 5 anos para cá, também veio muito forte o advento dos coworkings, né? E que é uma questão super importante porque ela ultrapassou até o limite do próprio imobiliário, né? A gente sabe que no mundo inteiro essa questão do coworking, que foi uma solução, né, para uma série de trabalho, também passou a ser agregador de vários tipos de profissões num determinado segmento. Então, hoje em dia tem coworkings voltados, por exemplo, para o mercado de moda, coworking para o mercado de arquitetura, passaram-se a ser aceleradores de projetos. E eu sei que a Minimal deve ter abastecido aí com mobiliário alguns coworkings. Agora,
a questão do coworking passa a ser um concorrente nessa questão do crescimento dos home offices? Vamos falar um pouquinho agora sobre agora e o amanhã? Como é que fica essa questão? Meu escritório mesmo projetou um coworking até para o segmento de moda, ele ia ser inaugurado no início da pandemia. Então, você veja, né? Um coworking de praticamente 2.000 metros quadrados está parado, sem poder operar, e as pessoas aprendendo que também tem outros caminhos, porque quem iria sublocar um hot desk num coworking já se adaptou na sua casa. Como que você vê até economicamente essa questão para os investidores nesse segmento? Olha, o coworking, ele se mostrou ao longo do tempo realmente isso, uma série de funcionalidades para vários tipos de empresa, né? Tem desde o fato principal, que são startups, que são empresas que começam muito pequenas e ganham uma proporção de crescimento muito rápido, né? Então, elas um dia têm 10 funcionários, 2 meses depois elas estão com 300 funcionários, né? Imagina se essa empresa tivesse que se preocupar em ter que alugar um espaço, reformar, quebrar parede e tal. Se ela está num coworking, ela fica focada apenas em crescer no business dela e contratar novos profissionais, né? Então, o coworking veio muito a ajudar esse tipo de empresas que crescem muito. E ele está vindo agora, que ele se firmou mais aqui no Brasil, ele está indo para todos os tipos de empresa. Isso eu estou falando um pouquinho antes da pandemia, né? As empresas, principalmente grandes multinacionais, que a gente tinha como clientes antes, a gente começou a ver que eles estavam indo para coworkings que também acabam sendo nossos clientes. Devido a aqui ser um país que sofre um pouco mais de crises, né? A gente teve crises em 2016, teve crise em 2012, teve crise em 2009, uma mundial, né? Então, uma empresa grande que fica num país que está passando por várias crises, ela tem que crescer e diminuir fisicamente várias vezes na sua história. Isso gera prejuízo, né? Com contratos de locação, com reforma, com aquisição de imobiliário, aquisição de computadores. A partir do momento que ela está num coworking, ela consegue crescer e diminuir, se ajustar para a crise sem precisar de tanto investimento em espaço físico. Ela acaba aumentando ou diminuindo o número de funcionários, né? Então, a gente vê que tem empresas indo para coworking justamente para economizar. A primeiro momento parece ser um investimento maior, mas eles veem que ao longo do prazo se torna uma função mais econômica, justamente por eles poderem crescer muito ou diminuir sem tanto investimento e acabar focando no business deles, né? Que se é uma empresa de tecnologia, ela foca em tecnologia, ela não vai gastar energia pensando em decoração, em criação, em imobiliário, né? E agora, com esse quadro que a gente está vivendo da pandemia, a gente vê os coworkings muito preocupados em chegar nas regiões mais periféricas, né? Hoje, a maioria dos coworkings estão em regiões centrais, em centros econômicos, né? E a gente vê eles com a preocupação de estarem em regiões mais afastadas. Justamente para quê? Para atender aquele profissional que não tem o privilégio de trabalhar no home office, né? Seja por não conseguir se concentrar, ou porque ele mora numa casa que divide com 16 pessoas, né? Ou ele mora numa república, por N motivos, né? Porém, a empresa também não quer que ele se desloque 20 quilômetros até a sede da empresa ou até uma região central para ir para um coworking, né? Então, ele acaba buscando o coworking mais próximo da casa dele, né? Que de preferência ele possa ir a pé ou de bicicleta, né? Com que ele evite pegar transporte público com aglomeração, né? Então, a gente vê os coworkings investindo mais em regiões afastadas para poder atingir um tipo de público que não tem o privilégio de trabalhar no home office. Certo. Conclusão, continua sendo solução, né? Sim, é uma coisa solução. que eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Veio para ficar.
Nós estamos com o tempo assim bastante estendido. Eu queria abrir um pouco para perguntas. Algumas perguntas já até foram respondidas, que eu vi aqui, mas se entrar alguma pergunta agora, nova, eu posso estar fazendo para o pessoal, antes de a gente ir para o encerramento. Eu vejo que muitas perguntas foram bem respondidas, muito agradecimento. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. Uma questão que foi dada no começo, para como todo mundo aqui trabalha com seus clientes, que é um pouco de inspiração, a Sandra fala, como é que vocês analisam a chamada entrevista inicial junto ao cliente para a definição do briefing? Entrevista inicial mudou muito, tornou-se para mim e minha equipe uma verdadeira anamnese. Sentir o sentido do projeto, conhecer o cliente a fundo, seus sentimentos fáceis de perceber ou não, agora são muito mais importantes. Agora, até entrevista individual quanto à família estamos fazendo. Conexões de informações irão definir elementos para compor de forma eficiente o projeto atual, o tal home office, porque afinal ele deixou de ser chamado de escritório e teve um motivo, olhar momento, trabalho versus casa, família, intimidade, presença dos entes queridos, ou seja, o chamado design afetivo. A gente podia falar 5 minutinhos aí sobre design afetivo, que isso é uma coisa que abrange todos os segmentos do design, e aí eu vou fazer uma perguntinha para cada um de vocês, só para a gente encerrar, tá bom? Quem quer falar sobre design afetivo? Pirani? Posso falar, eu achei a pergunta super legal, porque nós também chamamos de anamnese aqui, tanto que quando a gente vai colocar as etapas do projeto no cronograma, ou até explicar para o cliente como que funciona, a gente coloca como anamnese também essa leitura, tanto quanto às vezes quanto é cliente corporativo, quanto é cliente residencial. Apesar do nosso forte ele ser mais o corporativo, nós também fazemos esse trabalho de anamnese para entender como são as pessoas que trabalham nas empresas, como é que é a cultura da empresa, missão, visão e valores e tudo mais. E aí a gente tenta, ou no residencial, questões do cotidiano, enfim, aquelas perguntinhas que nós sabemos fazer para os clientes quando eles muitas vezes não sabem o que querem, né? E aí é nosso desafio descobrir e materializar exatamente o que eles querem. Eu acho que hoje o design e a arquitetura, eles são indissociáveis em relação à palavra afetivo. Eu acho que com a humanização cada vez mais dos espaços, das próprias relações, a gente não pode mais desassociar essa palavra a qualquer projeto que a gente venha a fazer, tanto na arquitetura de interiores, quanto no urbanismo, por exemplo, né? Trazer relações afetivas e memórias afetivas, proporcionar relações afetivas ou trazer memórias afetivas para dentro do ambiente construído, é você imprimir, você facilitar para aquela pessoa, para aquela empresa imprimir num ambiente construído aquilo que eles pensam, né? Então eles se sentem representados. Hoje a gente fala muito sobre representatividade, né? E a importância disso dentro dos espaços faz com que você se sinta seguro e apto ou potencialize relações cognitivas, enfim, para você criar, para você viver ou para você trabalhar, no caso. Eu acho que a neurociência, ela também vem como um respaldo científico para justificar isso, né? Porque muitas vezes é muito legal esse assunto estar em voga, porque traz um embasamento teórico muito forte quando você vai explicar para um cliente ou para uma empresa que aquilo que você está pondo no projeto não é só bonitinho, né? Isso que eu acho incrível da neurociência e da neuroarquitetura. Ele te traz um respaldo científico muito forte para pautar todo o seu trabalho. E aí eu acho que a gente tem que usar disso cada vez mais para defender a nossa visão na arquitetura e no design de interiores. Exatamente. Muito bom. Juliana, aproveitando ainda com você, então, só dá a gente queria saber uma perguntinha assim, qual foi o projeto mais instigante de vocês ou a criação mais interessante que vocês já fizeram? Uou!
Tantos projetos, né? Eu acho que é uma recente, foi um super desafio para nós, que por conta da pandemia a gente ainda não conseguiu executar, que foi uma empresa de eventos, uma startup que lida com conexões entre empresas. Ela promove eventos para que empresas se conheçam e formam um network de trocas. E esses eventos eles acontecem em um lugar que pode ir mudando conforme a demanda e conforme a quantidade de pessoas. E aí eles trazem grandes palestrantes muito legais, muitas vezes internacionais, para estimular as pessoas a irem a esses eventos. E aí o briefing que nós tivemos foi um briefing muito louco, assim, e aí a pessoa trouxe, o que foi muito legal, porque ela trouxe várias referências de hotéis de Singapura, de lounges de hotéis na Malásia. Ele queria reproduzir nos eventos esse lounge meio art déco, mas meio colorido e com as cores vibrantes dos filmes do Wes Anderson. Era esse o briefing. Uau! Dele. Ele queria ter uma experiência no espaço. E a gente tinha que desenvolver um mobiliário e uma cenografia que ela teria que ser mutável e adaptável, seja para um espaço pequeno ou para um espaço grande. Então, foi um super desafio, foi uma delícia fazer esse projeto, né, Ju? A gente extrapolou, assim, a gente saiu muito fora da casinha. Eu acho que uma pena ele não ter sido, a gente não ter colocado ainda em execução. Mas no final, quando a gente apresentou exatamente o que o cliente queria, foi muito interessante. A gente chegou num resultado que no começo a gente ficou um pouco desconfortável, porque saiu da nossa zona de conforto, porque, por exemplo, a gente trabalha muito com tons mais terrosos, mais queimados. E aí ele queria cores muito vibrantes, né? Ele queria cores tipo muito contrastantes, né? Exatamente. Aí quando a gente chegou para mostrar o briefing, o projeto para o cliente, ele olhou e falou assim: uau, é exatamente o que eu queria, mas agora que eu estou olhando, eu acho que eu fui longe demais. É isso aí, olha que interessante, né? É muito gostoso isso. E o Romano, o que você tem assim de inusitado para deixar para a gente aqui? Você está com mute. Está mudo. Agora... Obrigado, Silvana. Então, sobre essa questão, né, eu usava muito um livro na academia, né, para dar aula, Das Coisas Nascem as Coisas, do Bruno Munari. Né? Esse livro, assim, fazendo um resumo muito pobre, só para a gente entender, né? O Bruno Munari ele pregava o seguinte: se você vai projetar um fogão, né, o mínimo que você precisa conhecer é o tamanho das panelas, né, que você vai pôr nesse fogão. Parece óbvio, né? Mas se vocês lembrarem, quando a Coca-Cola, a poderosa Coca-Cola, né, lançou o projeto PET, foi a primeira a usar, né? A garrafa era de 2 litros, ela não cabia na porta da geladeira, né? Entrava assim forçando a porta da geladeira, e muitas vezes quando o usuário ia pegar a garrafa, escorregava da mão e acabava caindo, né? Porque estava suado, enfim. Então, imagina assim, quantos milhões de dólares foram investidos, né? E esqueceram de projetar o fogão e olhar o tamanho das panelas, né? Então, hoje, né, quando a gente fala em anamnese, quando a gente fala em ambientes design afetivo, né, a gente tem que olhar todo esse contexto, né, do ponto de vista emocional, o que a psicologia nos ajuda, né? O que a psicologia da percepção nos ajuda, o que a organização do trabalho nos ajuda, que cara que tem aquela empresa, né? Se é uma docracia, se é uma burocracia clássica, né? Quer dizer, tudo isso vai mudar terrivelmente a qualidade do projeto. Uma coisa muito importante hoje também é a questão da mobilidade, né? Pensar nessas questões, e do ponto de vista da ergonomia, bater na tecla da intensificação das relações de uso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que agora no Brasil já tem, mas já existia na Europa
há mais de 20 anos, nos Estados Unidos também, que era um aspirador de pó, né? Como que são os nossos aspiradores de pó clássicos, né? Tradicionais. Você vai aspirando a sujeira, você não tem controle visual daquilo, aí chega uma hora que entope o refil lá de tanta sujeira que tem lá dentro, mas você não percebe. Então, você continua usando aquele aspirador de pó. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem que limpar um salão, vamos supor que ela gaste 20 minutos para fazer esse trabalho. Com o aspirador entupido, ao invés de 20 minutos, talvez ela vai gastar 30 minutos, né? Ela vai gastar mais energia, ela vai gastar o tempo dela e o serviço não vai ficar tão bom. Aí, o que os europeus fizeram, né? Eles criaram um visor de acrílico fumê para você ver o nível não a sujeira, até essa coisa afetiva, né? Esse cuidado eles tiveram. Eles colocaram um vidro fumê para você não ver a sujeira, você vê o nível da sujeira, né? Então, quando chega numa determinada marquinha, você abre a portinhola, troca o refil, ou seja, o tempo todo que você estiver usando aquele equipamento, você está usando 100% da competência dele através da sua competência de controlar o trabalho através da visão. Então, quando eu falo de intensificar essas relações de uso, eu estou falando não só de você limitar, se preocupar com as limitações humanas, essa questão de postura, que são importantes, né, do consumo energético, tudo, mas de você intensificar essa relação de uso. Então, o que acontece? Ao invés de fazer o trabalho em 20 minutos, com um aspirador entupido, gastava 30. Parece pouco, né? Mas percentualmente, 10 minutos a mais é 50% do tempo que ele gastou a mais, com mais energia elétrica e tudo, a energia dele, para fazer o mesmo trabalho, né? Então, a ergonomia ela tem esse grande desafio, que é pegar toda essa velocidade com que as transformações estão acontecendo, né? E fazer com que o ser humano converse de uma maneira friendly, né? Com essas novas tecnologias, com esses novos ambientes, com esses novos postos de trabalho, né? Então, eu acho que é isso que o nosso grande desafio da JCubo, da Minimal, né? A gente trazer soluções, né? Que facilitem e intensifiquem a relação de uso das pessoas. Acho que essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar aí, né? Silvana, o seu áudio não está ativado. Obrigada. Bom, eu estava agradecendo ao Romano a exposição deles, a de vocês, Juliana, ao Eduardo, essa oportunidade. Eu vejo assim que foi muito agradável a nossa conversa, muitos elogios, tinha algumas perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir ter tempo de responder, mas fica aqui um gostinho para a gente fazer uma próxima. Eu acho que a gente tem muito assunto, vocês podem ver realmente o ambiente de trabalho praticamente... a gente é o tempo que a gente tem da nossa vida, tanto quanto a gente tem na nossa casa, e agora a nossa casa está misturada com o ambiente de trabalho, e nesse tudo junto e misturado, eu acho que para nós todos, projetistas, designers, todo o nosso processo criativo está aí para ser realmente utilizado, porque tem muita coisa. A gente nem falou de espaços instagramáveis, a gente pode até estar fazendo depois uma conferência sobre isso, isso influencia muito, né? Até posicionamento de marca, posicionamento de pessoa. Então, eu queria, em nome da Bredê, agradecer muito a participação de vocês. A gente teve um quórum muito bacana, não consigo nem medir, depois a gente passa para vocês, bastante frequência. E agradecer a Minimal, que está nos apoiando as ações da BD e está levando informação e capacitação profissional. De verdade, queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Amém? a você. Então, até a próxima. E a gente se fala, vocês têm aí como entrar em contato, de qualquer jeito a gente pode estar continuando trocando bastante ideia e informação. Tá bom? Com certeza, sempre. Amém. Tá? Tchau para todos. Foi uma honra participar, né, com essas feras aí. A honra foi nossa. Obrigada, Romano. Obrigada, Silvana. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigada.